Super N, primeiras notícias. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios o autor do e-book O que fazer com meu dinheiro, Pedro Chaves. Ele vai falar exatamente sobre como podemos garantir um pezinho de meia, vai dar dicas também de como iniciar uma carteira de investimentos. Ô Pedro, bom dia, primeiro prazer recebê-lo aqui com a gente. Bom dia, o prazer é meu, bom dia a todos os ouvintes aí da Super N e que tem um carinho muito grande pelo programa, viu? Pelo programa da Rede Sobre de vocês no sábado de manhã, comentei com o pessoal que eu ia estar aqui, muita gente falou, nós vamos estar te ouvindo, vamos estar acompanhando e vamos participar lá. Muito obrigado, a gente fica feliz com a audiência de todos e de todas que estão nos acompanhando nessa manhã aqui na Rádio Super. Pois é, o Pedro, pra gente começar, você é autor de um e-book, né? Isso. O que fazer com meu dinheiro. Conta pra gente o que é que esse e-book ele tenta elucidar para a vida das pessoas, para a vida prática. Sim. E como é que as pessoas podem encontrar esse e-book? Muito bem. A gente sabe que o mundo ele vem evoluindo e a gente vai descobrindo novas fórmulas de sobreviver. A gente vê aí que há tempos atrás você tinha porteiro em prédio, os porteiros tiveram que começar a lidar com tecnologia, hoje já não tem nem porteiro mais, a maioria é só tecnologia. Sim. Né? E o mundo evolui da mesma forma. Se você não estiver preparado para criar outras rendas, principalmente visando uma economia mais liberal, com o governo atual que a gente tem, você sabe que vai ficando mais difícil. Uhum. Então, o e-book tem, por intuito e por finalidade, mostrar para as pessoas que é possível criar uma renda extra e, no longo prazo, construir uma carteira previdenciária, para a gente passar a não depender tanto da previdência que nós temos no Brasil no formato que ela é, e poder construir a nossa própria independência financeira, construir o nosso futuro, né? Hoje eu concentro todas as informações no meu Instagram, trabalho muito pelo Instagram. Qual é o Instagram? É Insta do Pedro Chaves. @Insta do Pedro Chaves. Quem quiser seguir, lá na bio tá a link do e-book, é totalmente gratuito, né? Eu fiz realmente no intuito de poder compartilhar informação e ajudar as pessoas que ficam lá perguntando, Pedro, como é que eu começo? Por onde que eu começo? Como é que eu faço? Então no e-book tem todas as informações básicas e dali em diante é estudar as possibilidades e as oportunidades do mercado mesmo. Então é gratuito? Gratuito, 100%. Quem quiser pode baixar? Sim, é só ir lá na bio do Instagram, lá na bio tá o link, clica no link e baixa, totalmente gratuito, pode usar e abusar. Olha que interessante essa iniciativa. Ô Pedro, você falou que é um momento importante para que as pessoas não dependam tanto do governo na questão previdenciária. A gente está vivendo, inclusive, esse momento da reforma da Previdência, Sim. que obviamente muda muito o perfil, o cenário, muda alguns direitos que as pessoas Sim. têm também. E eu te pergunto, é possível a pessoa poupar com essa perspectiva previdenciária, por exemplo, mesmo aqueles que têm salários menores, as pessoas que ganham ali um salário mínimo, um salário e meio, 2 salários mínimos, que são rendas que estão um pouco menores? Sim, a gente sabe que existem sacrifícios, né? Mas no longo prazo a gente vê um resultado muito interessante. O que a gente observa estudando as pessoas que deram certo, quando a gente pega, por exemplo, o Luiz Barsi, que é o bilionário da nossa Bolsa de Valores, o maior investidor individual que nós temos, nós vemos que a importância não é nem tanto a quantidade, é a consistência em investir todo mês. Suponhamos que uma pessoa pegue aí e separe R$50 por mês, visando uma carteira previdenciária. Uma carteira previdenciária ela tem que ser em ações, já que a nossa taxa de juros ela tá só caindo. E hoje o Tesouro Direto, ele já oferece ali, se você for pegar o Tesouro Selic, que tem maior liquidez, você saca de um dia para o outro, um rendimento de 4,9%. Ele já está bem abaixo do que foi proposto aí de 5,5%. Bons CDBs, LCs, que no início do ano estavam nos dando rendimentos de 7,5%, 7%, agora estão em 5,2%, 5,5%. Então a carteira previdenciária, ela bem construída, tem que ser em ações. E nós temos ações de empresas boas hoje, né, no ramo financeiro e etc., que estão ali no valor de R$12, R$13. Então uma pessoa que consegue manter uma consistência de R$50 por mês, todo mês, ela começa a construir um patrimônio. E o que as pessoas não sabem é que as empresas, quando você adquire a ação de uma empresa, automaticamente você faz parte da divisão de lucros daquela empresa. Então, todas as vezes que a empresa divide lucro, você recebe a divisão de lucro. Você participa do crescimento de uma carteira boa. A exemplo de quem está me acompanhando lá nas redes sociais sabe, a minha carteira previdenciária esse ano já valorizou em 27%, enquanto a taxa Selic está 5,5%, um CDB 7%. Então as ações, elas valorizam o seu patrimônio muito mais rápido e elas te pagam a divisão de lucro. Depois de um determinado período, vamos colocar aí um prazo razoável, 3 anos, aportando todo mês R$50, a divisão de lucro das empresas já começa a te ajudar a pagar o seu reinvestimento. Então você já para de talvez tirar do salário e você começa a reinvestir a divisão de lucros. Então você vê multiplicação, você vê valorização e no longo prazo,
vamos colocar aí 5, 6, 7, 8 anos, a divisão de lucro das empresas já é uma renda extra, que é o que a gente tem que pensar, né? Não é só, eu quero a liberdade financeira para parar de trabalhar. Não, eu quero uma renda extra que me permita continuar trabalhando, fazendo o que eu gosto e ainda consiga realizar meus sonhos, as minhas metas, alcançar outros objetivos, que é o que eu tento mostrar para as pessoas, que é possível. Então, mais importante que o valor aportado, investido, é a consistência em investir todos os meses. Você destaca esse investimento nas ações, que é uma das modalidades que certamente são muito utilizadas, mas não é complicado falar de ação. Quando a gente pensa que às vezes a ação hoje ela vale um tanto, amanhã ela vale outro. O e-book explica isso. O e-book explica isso. As pessoas têm muito essa visão engessada das ações, né? Eu vou comprar um número X de ações, valorizou, eu vendo. Ou então desvalorizou, já entra em desespero. E quem está no mercado financeiro sabe que é o contrário. Quando a ação desvaloriza, ou quando ela está caindo, é a oportunidade de você comprar mais. Essa volatilidade do mercado é que te dá a oportunidade de multiplicar o seu patrimônio. Então, quando você começa a acompanhar as ações, você sabe que ela tem ciclos. Você começa a ler os gráficos, você entende os gráficos, você compra nas melhores oportunidades e mantém o seu patrimônio se multiplicando e pagando a divisão de lucro. Quem, por exemplo, comprou ações da Petrobras no pior momento que a estatal viveu ali no governo da ex-presidente Dilma, por exemplo, Sim. hoje já consegue lucrar, por exemplo, Exatamente. já que a Petrobras viveu um momento diferenciado já na gestão do ex-presidente Michel Temer, agora sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro também a gente nota já uma diferença na valorização. Essas pessoas já conseguiram ganhar um dinheiro, por exemplo, já conseguiram colocando ver. isso na vida prática das pessoas. Exatamente. E o incrível é que, além disso, nós temos os pontos fora da curva. Quem comprou ações da Magazine Luiza em 2015, vamos supor que você comprou o valor de um iPhone lá, R$2.900. As ações da Magazine Luiza cresceram mais de 15.000%, a pessoa ficou milionária. Quem comprou ações do Banco Inter no início desse ano, viu no ano passado, quando ele fez seu IPO, viu um crescimento de quase 500%. Então nós temos essas multiplicações. O que acontece é que as pessoas têm medo da volatilidade. O mercado sobe, desce, sobe, desce. Isso é normal. Você não pode ter pressa na prática. Exatamente. Então. A questão é longo prazo, focado na divisão de lucros. A divisão de lucros é o que vai te dar no futuro um salário para sobreviver e é a construção da sua previdência privada. Muito melhor que qualquer aplicação. Hoje você pega os grandes nomes do mercado, a taxa, as boas carteiras montadas têm um crescimento histórico de 20% ao ano. Isso no longo prazo te reembolsa em dividendo e na curva de alta das ações. Então, apesar da volatilidade, as ações crescem, se multiplicam. O que a gente tem que fazer? Comprar boas empresas. A empresa é útil para o público? É uma empresa financeira, os bancos, as empresas de energia, as empresas de petróleo. A gente tem que pensar em sustentabilidade. E nós temos empresas aí em ramos que o Brasil é uma potência, ramo de celulose, né, ramo de energia e outras que tem potencial para crescer muito aí no longo prazo. A gente está conversando com o Pedro Chaves, que é autor do e-book O que Fazer com o Meu Dinheiro, te dando umas dicas muito interessantes aí para investir a sua graninha, aquele dinheirinho que você tem ali suado de Isso todo aí. mês, né? É e verdade. que é interessante para que as pessoas possam criar essa cultura. Agora, Pedro, muito interessante observar, toda vez que a gente conversa com alguém que é especialista em investimento, aqui na Rádio Super a gente tem o Carlos Eduardo Costa, que inclusive tem uma coluna muito bacana no Manhã Super do nosso Paulo Roberto, que já tá no ar, agora conversando com você, com outras pessoas também que trabalham com essa questão de investimento. A gente não vê ninguém falando em poupança mais, né? Exatamente. E é onde as pessoas no Brasil insistem em manter, acho que a maior parte dos investimentos, não estou errado em dizer isso não, né? Não, a maior parte. Hoje a gente vê que as grandes potências, Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 48% da população investindo no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. No Brasil, nós não temos 2% da população fora da poupança. E o problema da poupança é o seguinte, ela não é uma vilã, a gente não coloca ela como uma vilã, mas ela tira o seu poder de patrimônio, o seu poder de compra. Vamos colocar no médio prazo. Há 5 anos atrás, você ia no supermercado com R$100 e fazia uma compra. Hoje você vai no supermercado e compra algumas coisas com R$100. É verdade. A poupança é a mesma coisa. Se você colocar R$1.000 na poupança no início do ano, no final do ano você já não compra as mesmas coisas, porque ela perde para a inflação, ela tira o seu poder de compra, ela ingesta o seu dinheiro. Então ela tem um rendimento negativo. Hoje nós estamos caminhando com
com essas taxas de juros caindo, que é boa para os empreendedores, que é boa para quem quer fazer investimentos, quem quer fazer financiamentos. É excelente a queda da taxa de juros, mas quem vive de renda, mais especificamente de renda fixa, tá vendo, na verdade, isso se tornar uma perda fixa, porque daqui a pouco não vai mais acompanhar a inflação, daqui a pouco o dinheiro vai perder poder de compra, e a gente vê que historicamente os milionários do Brasil sempre estiveram em renda fixa. Hoje ainda tem mais de 40% em renda fixa. Só que eles vêm migrando para a renda variável, que são as ações. Por quê? Porque já não está mais valendo a pena. E o interessante é, quando o mercado de renda fixa cai, as ações e a bolsa ela sobe. Então ela vive numa variável entre os dois pontos ali. Então nós vemos a renda variável crescendo, as empresas se valorizando muito, muitas oportunidades do mercado, e ainda tem essa questão de a renda fixa já não consegue mais bater a inflação e ela engessa o seu poder de compra, não te dá crescimento. Nós vemos também, rapidamente, uma curiosidade, é que o brasileiro ele tem aquele sonho de ter imóveis para locação. Ele tem o sonho de querer construir um patrimônio. Vou comprar um lote, vou construir, vou alugar. Vou comprar um lote, ou vou comprar um apartamento e vou alugar. E as pessoas não entendem que esse dinheiro que elas ingestam poderia ser melhor aplicado em outras coisas, dando rendimentos melhores. Nós temos algo que é menos volátil que as ações, que se valorizam também, não na mesma velocidade, mas que se valorizam, que são os fundos imobiliários. É justamente sobre isso que eu ia te perguntar. Como é que funcionam os fundos imobiliários, diferentemente de quem durante muitos anos teve esse sonho de trabalhar e construir esse patrimônio imobiliário para alugar? Vamos supor que você compra um apartamento a R$200 mil. Um apartamento de R$200 mil, colocando isso à vista, né? Sem pensar, quando ele é financiado, ele sai quase 3 vezes esse valor. Um apartamento de R$200 mil numa região que tem uma estrutura mínima, você vai conseguir um aluguel de R$900, né? Porque você tem que pensar que o seu inquilino ele tem que pagar condomínio, ele tem que pagar a luz, ele tem que pagar as taxas de condomínio, de incêndio, etc. E IPTU também, né? Então, para você conseguir reaver esses R$200 mil, você vai demorar mais de 20 anos. Para receber R$900 por mês. Além disso, você se descapitalizou. Aquele dinheiro já não está mais na sua mão. Se você quiser vender o apartamento, você não tem liquidez alta. O que é liquidez alta? Você vai ter que esperar, não é de um dia para o outro que você consegue vender. O fundo imobiliário, ele te paga aluguéis mensais. Hoje nós temos muitos fundos bons, conceituados, muitos fundos antigos, né? E o que a pessoa faz? Vamos supor que você coloque R$200 mil em um fundo que te paga uma cota de 57 centavos por cota. Você vai ter um aluguel ali de R$1.800. Você vai ver o seu patrimônio se valorizar, porque os fundos se valorizam, e você não se descapitaliza. Olha, eu preciso de um dinheiro com urgência. Você vende as suas cotas, pega o seu dinheiro, que elas também têm fazer isso no mercado? Sim, você coloca as suas cotas à disposição. Os fundos mostram quantas cotas são negociadas por dia. Às vezes você não consegue vender todas, mas você consegue vender uma parte. E ao longo da semana você vende todas. Então você vê o seu dinheiro se multiplicando, você não se descapitaliza, você recebe um aluguel mensal e não tem aquela preocupação ainda do seguinte: se o meu apartamento ficar vago, eu vou ter que pagar o condomínio, eu vou ter que pagar o IPTU, eu vou ter que pagar as taxas. Então tudo isso é muito simples. O que nós temos que desmistificar é o medo das pessoas de saírem dos bancos. Porque ações, renda fixa e etc. são boas aplicações feitas através de corretoras de valores. Elas não cobram taxa de administração, elas não têm muitas taxas que os bancos têm. Nós não estamos fazendo propaganda contra banco, né? O que a gente sabe é uma realidade. Teve até uma polêmica com um banco essa semana que, com a taxa de juros a 5%, o banco estava cobrando 5% de administração em um fundo que eles tinham lá. Então a pessoa ficava no 0 a 0 ou ficava negativo. Então não tinha porquê. Só que as pessoas têm muito medo das corretoras ainda, porque não é a cultura do país, né? Então você consegue facilmente abrir uma conta em uma corretora gratuitamente. Lá você tem acesso a fundos imobiliários, aplicações de renda fixa e as ações, que são muito interessantes aí no longo prazo. A gente está chegando ao final da entrevista, o papo tá bom, mas o tempo no rádio é finito, né, Pedro? Sim. Você sabe disso. Mas pra gente encerrar bem rapidinho, eu te pergunto: quanto é o ideal para uma pessoa poupar a partir da renda que ela tem? Hoje nós temos estudos bem fundamentalistas que um valor a partir de R$200 aportado mensalmente, no curto prazo a pessoa começa a ver um resultado muito interessante. E em relação à renda dela, por exemplo, a pessoa ganha R$1.000 por mês. Sim. O que é o ideal para ela conseguir poupar? Existe isso? Não existe o ideal, mas 10% seria muito interessante. Muito bem. Tá aí uma dica interessante para você que está nos ouvindo, então. 10% já dá para fazer alguma coisa, né? Sem dúvida. Pedro Chaves, autor do e-book O que Fazer com Meu Dinheiro, conversando com a gente aqui no Super N. Se você quiser baixar esse e-book, que é gratuito, você vai lá no Instagram do Pedro. Repete pra gente, Pedro.
Insta do Pedro Chaves. Insta do Pedro Chaves, @Insta do Pedro Chaves, para você saber o que fazer então com seu dinheiro. Ô Pedro, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo, muito bom esse bate-papo aqui, viu? Eu que agradeço, um bom dia a todos, segue as nossas dicas lá, segue no Instagram e vamos crescendo juntos, né? Tamo junto e tendo a oportunidade, nós estamos à disposição.